Olá pessoal, vamos iniciar mais uma sessão técnica do 14º EAT e da 11ª JASE. Nessa sessão teremos a apresentação do trabalho Avaliação da Aquisição de Habilidades em Anestesia através de abordagens baseadas em tecnologias digitais. Esse trabalho é de autoria do Raul Andrade e da Liliane Machado. Então de pronto eu passo a palavra para ti, Raul. Tu tem 15 minutos para fazer a tua apresentação e na sequência eu volto para fazer algumas considerações finais sobre o teu trabalho. Pode ficar bem à vontade. Ok, obrigado. O meu trabalho, que eu vou apresentar para vocês hoje, ele tem como título a avaliação da aquisição de habilidades em anestesia através de abordagens baseadas em tecnologias digitais. O trabalho, ele se trata de uma análise que a gente realizou em alguns simuladores voltados ao treinamento em anestesiologia, e a partir dessa análise a gente conseguiu identificar algumas características e responder algumas questões referentes a como é que acontece o treinamento com essas ferramentas e também como ocorre a avaliação do estudante que está participando desse tipo de treinamento. O ponto de partida do trabalho, ele vem da necessidade que estudos da educação médica vem destacando de mudanças com o intuito de aprimorar as habilidades clínicas dos estudantes e, consequentemente, assegurar a integridade do paciente. Então, nesse sentido, tem se buscado cada vez mais a técnica de ensino por competência. Esse método de ensino, ele busca equilibrar tanto a aquisição do conhecimento, como também o desenvolvimento de habilidades. É uma combinação da teoria com a prática, antes que o aluno vá, de fato, para um paciente real. E a partir dessa combinação é feita uma avaliação da aprendizagem baseada no que o aluno consegue dessa combinação de características. Contudo, alguns procedimentos, e a gente destaca aqui principalmente os de anestesia local, como a anestesia raquidiana, não existe um treinamento antes da prática. Então, o treinamento da técnica de raquianestesia, por exemplo, já é direto com o paciente. E a gente encontrou na literatura alguns indicativos de que essa realidade pode ser melhorada. Dentro desses indicativos, a gente tem que os estudos sobre incidentes críticos em anestesia têm destacado o erro humano como uma das principais causas dessas ocorrências. E, além disso, outro estudo também destaca que a insegurança dos estudantes é um ponto reportado pelos estudantes que vão lidar com o paciente pela primeira vez. Então, a partir disso, a gente percebe que é importante que haja uma prática antes de ter um contato direto com o paciente, para poder diminuir erros que são causados pela falta de experiência, como também trabalhar a confiança do profissional para tratar um paciente pela primeira vez. E nesse sentido, as simulações computacionais, as tecnologias computacionais como um todo, acabam sendo uma alternativa muito positiva, com bastante potencial para auxiliar nessa parte de acrescentar treinamento em procedimentos que a prática já é direto no paciente real. Essas simulações computacionais, elas, além de serem baratas e terem baixos custos, elas também são muito mais acessíveis do que o treinamento tradicional, como ocorre com cadáveres, ou então com manequins. As simulações computacionais conseguem abranger de uma forma mais geral esse treinamento, de uma forma menos custosa, é, e também com algumas vantagens em relação à avaliação do desempenho do usuário. Nesse sentido, o objetivo desse estudo é analisar como ocorre a avaliação de habilidades em anestesiologia através de abordagens baseadas em tecnologias digitais. No caso desse estudo, as tecnologias digitais que a gente encontrou principalmente foram as simulações computacionais. Então, para isso, a gente fez um histórico desses simuladores que foram desenvolvidos ao longo dos anos, e a partir desse histórico, a gente destacou as principais características das simulações computacionais, destacou também quais habilidades essas ferramentas trabalham nos estudantes e também como ocorre a avaliação das habilidades dos estudantes quando eles participam dos treinamentos que utilizam essas simulações computacionais. No quesito de treinamento em anestesiologia,
A gente fez um levantamento de algumas ferramentas e a gente destacou 14 ferramentas. A primeira ferramenta para o desenvolvimento, para o treinamento em anestesiologia, foi desenvolvida em 1960 e foi o Simuano. Em seguida do Simuano, foi desenvolvido o CASE. Esses dois simuladores, eles têm em comum utilizarem um modelo em escala real, no caso um manequim, e os dois abordam a técnica de anestesia geral, especificamente a de intubação traqueal. Só que no caso da Case, embora ela aborde esse procedimento, o foco dela está no gerenciamento de crises. Então, foi um ponto assim, que eu achei importante destacar, porque além das habilidades técnicas, essas habilidades mais voltadas para o lado humano, como gerenciar crises no ambiente hospitalar, é uma preocupação que é presente em estudos já há algum tempo. Também destaquei esses dois trabalhos porque eles dois utilizam esse manequim, mas também, em conjunto com esse manequim, é utilizado um computador que ele apresenta os sinais vitais do paciente, as reações que o paciente poderia ter, e fora esses dois trabalhos, todos os outros utilizam tecnologias mais atuais, como a realidade aumentada e principalmente a realidade virtual. Então, nesses trabalhos, a gente destacou quais são os temas que são abordados, então a gente percebe uma maior variabilidade de temas quando se trata de anestesia regional. Como a gente viu que a anestesia é um procedimento muito tático, então a gente entendeu que ter uma resposta tática seria uma característica importante para esses simuladores, para essas simulações. E, de fato, a maioria dos trabalhos eles utilizam, sim, alguma ferramenta, um Phantom ou algum tipo de dispositivo que tem um retorno tático para trazer realismo e imersão aos estudantes que estão participando desse treinamento. Além da resposta tática, outro ponto importante é a gente falar, quando fala de simulações computacionais, a avaliação, porque a avaliação da aprendizagem é um quesito muito importante quando a gente está tratando do processo de ensino e aprendizagem. E a gente percebeu que boa parte dos simuladores eles apresentam algum tipo de avaliação, mas a gente entender quais avaliações são essas e de fato essas avaliações elas são úteis, são atingem o potencial da avaliação de uma simulação computacional. Que no caso é o nosso segundo quesito, que é a forma como são avaliadas as habilidades dos estudantes. Um desafio quando a gente está falando de avaliação da aprendizagem em medicina, principalmente quando a gente fala em anestesia, é que é um procedimento que você, quem está de fora, não consegue ver com tanta precisão o que está acontecendo. Por exemplo, o trajeto da agulha, os sinais de localização dos espaços que a agulha precisa atingir. Então, as simulações, quando conseguem fazer isso por computador, acaba conseguindo abordar todas essas características com um pouco mais de precisão. Então, nesse estudo, a gente definiu as avaliações como avaliação online e avaliação offline. A avaliação offline é um modelo tradicional de avaliação que poucos trabalhos apresentam, e a avaliação online, que é uma avaliação que apresenta métodos de feedback mais robustos, que no caso utilizam modelos de decisão, modelos estatísticos, para prover um feedback acerca das ações do usuário durante o treinamento. Então, sobre a avaliação online que os simuladores apresentaram, a gente identificou três tipos de avaliação, que são os mecanismos de alerta em tempo real. Esses mecanismos, eles são direcionamentos ao estudante. Então, à medida que ele está fazendo as tarefas de treinamento, ele vai dando direcionamentos de qual é a próxima etapa, se ele está fazendo certo, o que ele precisa melhorar, tudo em tempo real. E esses mecanismos podem ser em forma de texto, em forma de imagem, em forma de som, e dentre as 15 ferramentas, 7 utilizam essa forma de avaliar o desempenho do estudante. A gente também identificou indicadores de progresso, que é uma técnica mais focada na motivação. Então, o estudante ele precisa terminar uma tarefa e fica retido nela até que ele consiga terminar de forma correta. Apresenta também pontuação, ranking, são características nesse sentido. E o relatório de desempenho, que é outra forma, quando ele monitora tudo que o estudante fez durante todo o treinamento
e ao final do treinamento ele apresenta esse relatório para que o estudante consiga refletir acerca do seu desempenho durante o treinamento. A gente percebe também que a gente percebeu que algumas ferramentas combinam mais de uma forma de avaliação. E percebeu também que os 5 dos trabalhos que a gente estava analisando, eles focam muito mais em apresentar uma técnica ou aprimorar uma técnica já existente no quesito tático. Então, por exemplo, os cortes de tecidos com mais precisão, essa parte mais focada no realismo. Então, esses trabalhos eles não abordam a avaliação ou colocam ela como um trabalho futuro. É um ponto que eu acredito que vale a pena a gente destacar também nesse trabalho. E, por fim, em relação às habilidades que são abordadas nessas simulações computacionais, a gente levou em consideração como referência o trabalho de Wang. É uma revisão da literatura acerca de simulações para o treinamento na anestesiologia, e ele destaca características que podem ser abordadas nessas ferramentas. E ele cria categorias para essas características. Então, ele define como habilidades técnicas, habilidades mais voltadas para o manual, para o psicomotor, habilidades não técnicas, que são habilidades mais voltadas ao humano, à tomada de decisão, e habilidades híbridas, que é uma combinação dessas duas formas de trabalhar no simulador. Então, nos trabalhos que a gente analisou, a gente percebeu que o que mais é abordado são etapas do procedimento, no caso, a sequência de tarefas que precisam ser realizadas para a conclusão correta da técnica, a destreza, no caso, é a avaliação mais psicomotora do estudante enquanto realiza esse treinamento. E a gente também encontrou alguns trabalhos que avaliam o manuseio de instrumentos, o manuseio correto de algumas ferramentas, e a velocidade e a eficiência. E para alguns procedimentos, determinadas tarefas, é importante que sejam realizadas em um certo tempo. Então, por mais que tenha aparecido pouco, também foi uma característica presente. Mas o que me chamou a atenção nessa etapa da análise é que os trabalhos eles não abordam nem a parte não técnica quanto a parte híbrida dessas habilidades, que são características tão importantes quanto o desenvolvimento psicomotor para a realização dessas tarefas. Uma vez que o ambiente hospitalar exige esse treinamento profissional no gerenciamento de equipe, lidar com o paciente, lidar com a família do paciente. Então, a gente identifica isso como um possível gap de pesquisa nessa linha também. As considerações que a gente faz acerca dessa nossa análise é que os trabalhos analisados eles focam em etapas específicas do procedimento. E a gente entende que essa forma de trabalhar pode levar o estudante a entender que as etapas que não são abordadas são pouco importantes, principalmente quando essas etapas não abordam a parte mais psicomotora, e sim tomada de decisão, por exemplo. Então, a gente entende que é importante que haja um contexto quando a gente está falando em uma simulação da técnica. Talvez abordar a técnica como um todo ou de uma forma mais complexa. E acerca da avaliação, a gente também entende que os indicadores de progresso e os mecanismos de alerta e direcionamento em tempo real, eles têm um potencial para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Os indicadores de progresso, por exemplo, eles são um ótimo motivador para que o estudante permaneça na aplicação. Contudo, essa forma de avaliar tão com pontuação pode acabar levando o aluno a focar muito mais em uma avaliação quantitativa do que, de fato, no desenvolvimento de habilidades. Então, a longo prazo, a gente não entende quais efeitos esse foco no quantitativo pode trazer de positivo ou de negativo para a formação do estudante. E em relação aos mecanismos de direcionamento, um dos passos importantes quando a gente está falando de construção do aprendizado, do processo de aprendizado, de aquisição de habilidades, a reflexão é um ponto muito forte. E quando você é sempre direcionado ao acerto, isso pode condicionar o aluno a não refletir mais tanto e ficar condicionado a agir de acordo com o feedback que ele já sabe que vai receber. Então, um feedback inoportuno também pode limitar o aprendizado do estudante. Então, nesse sentido, a gente entende que o relatório de desempenho monitora todas as ações do usuário e, ao final
apresenta para ele o seu desempenho e ele pode discutir depois com o professor, com o tutor, e refletir acerca do desempenho dele no procedimento, pode ter um resultado muito mais construtivo em relação à aquisição de habilidades. E a gente conclui que existem lacunas no treinamento de habilidades não técnicas, isso é um fato que a gente percebeu, e também na forma de avaliar, na abordagem de avaliação do estudante. E como próximos passos, a gente pretende estabelecer componentes essenciais para a avaliação. A gente percebeu que a técnica de anestesia raquidiana, ela é pouco abordada, na verdade a gente encontrou um trabalho que aborda ela um pouco mais profundamente, e a gente ainda tem como se aprofundar um pouco mais. Então a gente pretende entender quais são esses componentes essenciais dessa técnica, que podem ser usados para uma avaliação, e aplicar esses componentes em um modelo inteligente de avaliação, para que a gente consiga, a partir de uma simulação virtual sobre essa técnica, captar informações desses componentes e prover ao estudante um feedback preciso, ágil, acerca do desempenho dele durante o treinamento. As nossas principais referências, e obrigado. Obrigado, Raul, pela tua apresentação. Achei bastante interessante o teu trabalho. É a primeira vez que eu tô recebendo uma apresentação com um nível de informação assim grande sobre esse assunto. Até fiquei um pouco com medo quando comecei a ver a tua apresentação de saber que não tinha nenhum tipo de teste ainda antes de fazer a primeira anestesia. E aí comecei a ficar mais aliviado quando apareceram esses simuladores. Mas o que eu queria te perguntar, Raul, em relação a todos esses procedimentos, assim, você mencionaste que um dos pontos importantes ali da avaliação é a questão motora do procedimento, né? E algumas dessas metodologias, elas têm uma resposta tátil que o aluno ali vai poder simular. Tu consegue dar algum exemplo assim de como que seria essa resposta tátil? Porque logo quando a gente pensa em anestesia, pelo menos eu que sou leigo, já penso logo numa agulha. Tá, e como que é possível simular isso, sei lá, pensando através de uma aplicação, e se utiliza através de um mouse, algum dispositivo especial para fazer isso, tá? E a outra pergunta, já vou aproveitar, essas ferramentas que tem de simulação, elas têm alguma delas que são de código aberto, elas são de código fechado, são ferramentas comerciais, se tu puder adiantar para a gente. Então, quanto aos dispositivos de interação, comumente se usa um dispositivo chamado Phantom. A versão mais atual dele é o Touch. Ele é um dispositivo que ele é parecido, o funcionamento dele é parecido com o mouse, só que a interação dele com o ambiente é 360. Ele consegue ter interação nos três ângulos, no X, no Y e no Z. E a forma como ele funciona, ele é como se fosse uma canetinha. Ele simula bem o que seria a seringa da agulha. Então você consegue definir em objetos 3D propriedades táteis, por exemplo. Um círculo ele é mais rígido ou ele é mais viscoso. E essa canetinha vai interagir com esse objeto e sentir essa propriedade tátil que foi definida para esse objeto. A gente já tem alguns estudos com isso. E quanto... Oi? Pode continuar. Sim. E quanto a essas ferramentas, eu não encontrei nenhuma delas que seja código aberto. Inclusive, todas essas ferramentas elas têm uma característica muito acadêmica. Foram muitas ferramentas desenvolvidas nesse ambiente acadêmico para o ambiente acadêmico. Não encontrei tantas empresas com esse foco, não. Perfeito, Raul. Acho que isso esclarece bem então as questões que eu tinha colocado para ti. Novamente aí queria te dar parabéns pelo trabalho, para ti, para os demais autores. Em nome da organização, então, agradecemos aí pela tua apresentação, agradecemos aqueles que estão assistindo a gente aí no ambiente do sistema do EAT. E queria lembrar aqueles que querem entrar em contato com vocês que os contatos eles vão ser compartilhados no site oficial do evento. Então, quem tiver uma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão em relação ao trabalho de vocês, vai poder entrar em contato dessa forma. Então, no mais,
Um grande abraço para ti, para todos que estão assistindo e até mais.